Oi, gente, tudo bom? A produtora Blumhouse, super famosa em produções de terror, assinou uma parceria com o canal americano Epix para produzir diversos filmes e lançamentos originais de terror ao longo dos anos de 2021 e 2022. E uma das primeiras produções dessa lista é o filme A Casa de Baiol, que eu assisti e eu achei super interessante. Não é realmente uma obra-prima, tanto é que não teve tanta divulgação, não tem nomes super conhecidos envolvidos na produção, mas é um bom filme de terror, especialmente aquele terror envolvendo lendas sobrenaturais, além de dramas familiares, aquela coisa de invasão domiciliar. Então é um misto de diversos tipos de filmes de terror que eu gosto bastante e é uma obra que eu vi pouquíssimas pessoas comentando. Então eu tô aqui para recomendar e falar um pouquinho sobre esse trabalho, as curiosidades e tudo sem spoilers. Então não vai ter nenhum tipo de revelação que possa comprometer você a assistir a obra depois. Mas antes da gente comentar um pouquinho sobre o filme A Casa no Baiol, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te pedir para clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre literatura, seriado, cultura pop, falo muito sobre filmes de terror, que é um dos meus gêneros preferidos. Então se você gosta desses temas, seja bem-vindo que esse canal é para você. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, eu adoro interagir com vocês através dessas outras plataformas. Já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja disponibilizado para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. Isso faz com que a comunidade aqui cresça, eu te agradeço bastante. E na caixinha de comentários, comenta para mim se você já viu esse filme, se você já conhecia algo sobre ele, me recomende outras produções também, vamos trocar essa figurinha. O filme A Casa no Baiol é uma produção de 2021, é um terror de invasão domiciliar, mas também tem essa pegada meio de lendas, de coisas sobrenaturais. É uma obra onde a gente acompanha especialmente o casal John e Jessica, que está passando por uma crise muito forte no casamento. Inclusive, as primeiras cenas, os primeiros segundos de filme, a gente acompanha uma DR bem forte entre o casal principal. Ele até começa o filme com uma pegada super dramática, super relacionamento familiar mesmo, e a partir daí a gente já vai vendo que as coisas só tendem a desandar. Eles acabam topando fazer uma viagem para o interior ali da Louisiana, onde tem uma casa que a Jessica, que ela é corretora de imóveis, ela vai oferecer para venda, então ela acaba tendo essa possibilidade de visitar as casas, e é uma casa super legal, grande, com piscina e tudo mais, e eles acabam utilizando aquele espaço para passar um final de semana familiar, algo que eles possam se reconectar. Eles têm uma filha adolescente chamada Ana, e ela é basicamente o único ponto que liga o casal, porque a gente vê que eles não têm nada de parecido, eles têm uma visão muito diferente da vida. Em alguns momentos a gente acaba entendendo o lado da esposa, em outros entendendo o lado do marido, e no todo, quem realmente sofre com tudo isso é a filha, e a gente acaba ficando meio que no meio dessa discussão toda. Quando eles chegam ali naquela cidade, as únicas outras duas pessoas com quem eles interagem é o vovô, porque é um personagem que não tem um nome, ele só tem essa patente, né, de avô, então é o vovô, que é dono de uma mercearia que tem próximo ali da casa onde eles estão hospedados, e o Isaac, que teoricamente seria o neto dele, que trabalha ou vive ali dentro da mercearia e acaba fornecendo alguns serviços, alguns trabalhos para os moradores ali dos arredores. Ele inclusive interage com a Ana, eles parecem que se dão bem, até porque os dois são muito novos. E ali naquele primeiro momento, o próprio John já percebe que alguma coisa está errada, até porque ele recebe um bilhete avisando algo sobre um diabo, alguma coisa assim, uma mensagem meio apocalíptica, né? E aí, quando eles voltam para casa, eles acabam passando por algumas situações e no final das contas, nada é bem o que parece. O próprio Isaac acaba procurando ali a casa para oferecer, para fazer um jantar, porque eles são vizinhos e as coisas acabam desandando por um outro caminho. Como eu comentei, a obra ela brinca muito entre essas duas questões, que é aquela questão de suspense, aquele drama familiar, aquela coisa de invasão domiciliar, mas também dessa questão sobrenatural, tanto que tem vários momentos que a gente não sabe se a obra está seguindo para um lado mais real ou um lado mais fictício, um lado muito mais sobrenatural.
Eu fiquei o tempo todo me questionando nesse sentido, em alguns momentos eu pendia mais para um lado, em alguns outros pendia para o outro. Eu não sou muito fã de terror sobrenatural, por outro lado eu gosto muito de filmes que falam sobre lendas e culturas específicas de uma região. Então, como o próprio nome diz, a casa é no Baiol. E eu fui pesquisar, é um tipo de geografia que existe muito comum nos Estados Unidos, em alguns estados, que é mais ou menos uma região que vive em torno de um riacho. No filme, a tradução ficou como pântano, tanto que em alguns momentos os personagens eles falam alguma coisa, porque aqui no Baiol, e aí na hora de traduzir eles traduzem como pântano. Então seria mais ou menos uma região pantanosa, uma região com bastante água, tanto que tem alguns momentos em que as pessoas comentam, nossa, aquela casa ali, naquele local que tá cheio, aquele local pantanoso, aquele local inundado, então você tem mais ou menos uma ideia do que seria realmente essa característica geográfica. Então, é um lugar também que a gente sabe que na Louisiana existe toda essa questão de misticismo, de cultura, de lendas urbanas que tem ali, coisas misturadas também muito com misticismo, com espiritismo. Então isso também está um pouco enraizado ali na história do filme A Casa de Baiol, embora não seja aprofundado, que é uma pena, porque eu adoraria conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura, teoricamente sobre todas essas coisas místicas que tem em volta no filme. Não existe aprofundamento disso, porém tá presente meio de pincelada, não é um filme que te dá tudo muito mastigado. Até a questão mesmo do desenrolar das coisas, ele tem umas questões que é explicada em alguns momentos excessivamente, então tem algumas coisas que um personagem precisa expressar muito para explicar para o telespectador, isso me incomoda, e alguns outros eles só dão uma pincelada no assunto, então ele não te entrega muita explicação. Então eu acho que tá ali no limiar de tipos de filme que eu gosto e tipos de filmes que eu não gosto. Por isso que eu falei, não é uma obra-prima, porém é uma obra muito interessante. Por brincar com essa coisa do sobrenatural e do real diversas vezes, em vários momentos do filme ele te traz alguns plot twists, então tem um mais ou menos ali nos 20, 25 minutos de filme, que é bem interessante, em que você pensa uma certa coisa de um personagem, e ali vem o filme e te mostra uma situação completamente diferente, aquilo tudo muda. Então, em diversos momentos, você passa a torcer por personagens diferentes. Então, às vezes, um personagem que desde o começo você via de uma forma, você passa a ver de outra, e ao longo do filme você vai mudando diversas vezes. Então, isso é legal também, porque você não tem nenhum personagem que seja só bom ou só ruim. Tem várias situações que vão sendo mostradas ali durante a trama. É um filme que aparenta mesmo ser um filme de baixo orçamento, né? À toa que é um filme que foi produzido para TV, foi produzido para a emissora Epix, mas especialmente não só pelos detalhes técnicos do filme, embora não seja nem de longe um filme mal feito, é um filme bem desenvolvido. Mas só a questão de ter poucos personagens já te chama a atenção, porque basicamente quase o filme inteiro a gente só tem esses 5 personagens principais, que é a família, que é a mãe, o pai e a filha, e mais esses dois estranhos ali que vivem na região. Aí, ao longo do filme, basicamente no final do filme, a gente tem a introdução de mais dois personagens que não tem tanta função narrativa assim na história. Então a gente vê que realmente é um filme simples, é um filme rápido, tanto que teve um certo momento do filme que eu falei, nossa, mas já tá no final, sabe? É um filme que passa muito rápido, então é um filme que numa sentada só você assiste e você se entretém de uma forma interessante, porque é um filme interessante. E é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado aqui dos meus apontamentos, né? De tudo que eu achei do filme. É difícil falar sobre a obra sem dar nenhum detalhe de spoiler mesmo, nenhum tipo de informação que possa comprometer você assistir ao filme, se surpreender, ficar interessado sobre a trama. O filme, ele tem um desfecho extremamente explicado, por outro lado, algumas coisas ficam em aberto, então se de repente você assistiu ao filme, ficou curioso com o final, quer saber qual foi a minha interpretação do final, comenta aqui que a gente vai trocando essa figurinha, eu vou falando o que eu entendi, e se vocês quiserem muito, de repente eu até faço um outro vídeo falando sobre esse filme, mas com spoilers, explicando um pouquinho sobre o que eu entendi do final da trama. Mas é isso, gente, um grande beijo e até o próximo!